Oi, gente! Eu sou a Ana Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar em mais um Lendo por uma Semana, dessa vez especial do Halloween. Gente, hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro, ó. Já vai dar 20 para 6 e vou iniciar mais uma semana de leitura aqui no canal, dessa vez temática do Halloween. Então, pretendo ler alguns livros de terror, de suspense assim mais sombrio nessa semana, que eu coloquei na minha TBR de primavera. Vou deixar o link nos cards caso vocês não tenham assistido ao vídeo da minha TBR. E o primeiro que eu vou iniciar a leitura hoje vai ser Os Devoradores de Livros, da Sunny Jin. Eu achei muito intrigante essa sinopse, gente. Falei para vocês a respeito dele num dos vídeos de lançamento, porque aqui a gente vai ter personagens, né? É uma família de pessoas que de fato devoram livros. Eles se alimentam de livros mesmo. E o que é bem legal, que a gente sempre comenta, né? Os leitores sempre comentam que a gente acaba de ler um livro, passa pouco tempo, se alguém perguntar alguma coisa, é muito comum a gente esquecer detalhes, nome de personagem, ou até parece que a gente esquece da história, né? Não sei, é algo bem estranho que acontece. Mas aqui os personagens, eles retêm os conteúdos dos livros, isso é fantástico, né? Porém, eles realmente comem os livros. Então, só que tem um membro aqui dessa família, um dos filhos, que ele tem um apetite meio diferente. Eu não tenho certeza agora, mas parece que ele gosta. A preferência dele não é aos livros, e sim cérebros. Então, eu não sei como é que vai ser a respeito, né, acerca desse personagem, como é que ele faz para se alimentar, se vai ser meio assim, a la Hannibal, mas vamos descobrir, eu vou vir contar para vocês. Achei bem interessante, bem diferente a sinopse desse livro. Aqui eu sempre comento quando eu falo a respeito desse livro, que aqui em cima tá falando, tem uma frase da Bichuab falando: eu devorei este livro, e até eu devorei tá marcado, né, em negrito, porque os devoradores de livros, né? Então eu achei bem legal. E aqui também fala uma deslumbrante fantasia de terror sobre amor e família no seu âmago mais sombrio. Então vamos ver como é que vai ser, né? Aqui dentro eu achei que tinha algumas imagens, mas não tem. É só quando separa mesmo os atos, ó, que é dessa forma. Mas fora isso, não tem imagens. Assim é como começa cada capítulo. Então tô bem curiosa. E como eu estou com um ritmo de leitura ainda um pouco lento, gente, né? Não tô conseguindo ler tanto assim. Estou respeitando, né, esse momento. Então, vamos ver como é que vai ser durante essa semana. Caso, dependendo de quando eu termino esse daqui e eu pego outro para ler, eu venho mostrar para vocês qual foi a minha escolha. Enfim, venho contando a respeito desse livro aqui. E a minha ideia inicial, né, quando eu pensei nesse vídeo lá atrás, eu pensei em fazer uma semana também mais ou menos temática, assistir alguns filmes de terror, ou até mesmo algumas comidinhas, né, assim, da época. Vamos ver como é que vai ser, vocês vão me acompanhando durante essa semana. Então, vou começar esse daqui hoje, segunda-feira, e aí conto pra vocês o que eu achei. Gente, hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro. Sim, passou o Halloween, gente. Ontem era para eu ter aparecido aqui, ter gravado alguma coisa, conversando com vocês, já que o vídeo é temático de Halloween, né? Mas ontem, quinta-feira, é dia de faxina aqui em casa. Então, no começo do dia, teve a faxina. Depois eu me entreti com a leitura de Devoradores de Livros. No final do dia, assim, começo da noite, eu fui ao shopping rapidinho, comprar algumas coisinhas para fazer a nossa noite de Halloween, eu, meu marido e meu irmão. Foi uma coisa bem simples, eu gravei assim a mesa, que eu fiz de última hora, porque com tudo que aconteceu, né, eu me desanimei um pouco. Tinha tirado da cabeça fazer essa noite de Halloween, mas
Meu marido e meu irmão falaram, não, vamos. E acabei fazendo. A gente assistiu um filme que eu esqueci o nome dele, vou deixar a, a capa do filme para vocês verem. Gente, gostei bastante. É com um ator de O Fragmentado. Acho que é. Ai, meu irmão me falou. Gente, eu sou péssima para guardar nome de atores. Acho que é James McAvoy. Acho que é isso. Muito bom, gente. Nossa, a atuação dele foi perfeita. Recomendo. Ele tem para alugar por enquanto no Prime. A gente alugou. E então a gente assistiu um filme, comemos umas guloseimas, eu gravei rapidinho ali para mostrar para vocês um pouco da mesa e foi muito boa a noite, serviu para distrair, né, a cabeça, animar um pouco, né, gente? Então ainda bem que eu fiz e terminei ontem a leitura de Devoradores de Livros da Sunny Dean. Gente, a Sunny Dean, ela é uma autora autista. Eu acho que é o primeiro livro de um autor autista que eu leio. E esse daqui é o seu romance, foi o seu romance de estreia. Então, vocês sabem, eu sempre comento, quando eu vejo que é o primeiro livro do autor, enfim, eu sempre considero bastante isso na hora de avaliar ao final da leitura. Porque sendo o primeiro trabalho, né, a gente tem que colocar isso em mente. E, gente, vamos falar um pouco a respeito dessa história. Aqui a gente tem, na hora que eu li a sinopse, eu até comentei com vocês que se tratava de uma família, enfim, mas os personagens, eles são não humanos. Então, eu achei um enredo super original. Pelo menos eu não havia lido nada assim parecido com o que a autora criou aqui. E essa espécie desses personagens aqui, ela dividiu em 4 tipos. Tem os devoradores de livros, cujo alimento principal são os livros, e eles guardam os conteúdos, gente. Isso é o que mais me deixou encantada. Todos os livros que eles consomem, eles guardam os conteúdos, seja dicionários. Gente, imagina você se lembrar de todos os significados das palavras. E é engraçado que a personagem aqui tem um momento que a pessoa fala uma palavra que ela não ouviu, talvez seja a primeira vez que ela esteja ouvindo da boca de outra pessoa, e ela para pensar assim, sei lá, caixa. Aí ela fica imaginando um objeto em forma tal, sabe, feita disso, que serve para isso. Então ela começa a lembrar o significado que ela, ao consumir o dicionário, ela sabia. Então, achei isso sensacional. Então, a gente tem os devoradores de livros, a gente tem os devoradores de mentes, que ao invés de se alimentarem de livros, se alimentam do cérebro das pessoas. Temos os dragões, que são esses devoradores de mentes, porém adultos e, de certa forma, controlados. E os cavaleiros. Esses cavaleiros, além de controlar os dragões, eles servem para arranjar uma esposa para determinada família. Porque aqui, gente, a gente vai ver a mulher sendo bem diminuída na sociedade. Elas servem aqui praticamente para se casarem. É um casamento diferente que serve de uma maneira bem curta, assim, falando curta e grossa, para procriar, para prolongar a espécie. É isso para que serve a mulher aqui. Ela não recebe todos os ensinamentos, assim como os homens, quando elas nascem, né, os garotos. Elas não podem consumir, eles não dão todos os tipos de livros para elas consumirem, porque eles não veem necessidade delas criarem certo tipo de conhecimento, né? É algo que na cabeça deles não serve, né? Elas não precisam saber. Então, assim, a gente vê muito isso aqui no livro. E vê também muito de maternidade. A personagem principal aqui, que se chama Divon, ou Divon, a gente acompanha ela. Os capítulos eles vão ser divididos, né? Entre dias atuais e voltando no passado, quando ela tinha 8 anos, até chegar aos dias atuais. Então a gente vai intercalar os capítulos assim. Por exemplo, o primeiro capítulo
se passa nos dias atuais, depois volta 22 anos antes, depois dias atuais, depois 17 anos antes. Então vai contando como é que foi a infância, adolescência, juventude, os principais pontos, né, da vida dessa protagonista. E ela teve um filho devorador de mente, que vai acompanhar ela aqui nessa jornada. E tudo que ela faz a partir do momento que ela teve esse filho é para protegê-lo. Porque os devoradores de mentes, já que seu alimento principal é o cérebro, né, de uma pessoa, e ele se alimentando do cérebro de uma pessoa teria que matá-la, né? Então existe um certo remédio, né, uma fórmula que eles criaram para que esses devoradores de mentes consomem para que eles consigam se alimentar de livros ao invés de cérebros. Mas assim, essa fórmula não é todo mundo que conhece. É algo bem restrito a uma determinada família e não é fácil de encontrar. Então é isso que a gente vai ver aqui. Ela tentando defender com unhas e dentes do seu filho, tentando chegar a essa fórmula, tentando evitar que ele mate outras pessoas, enfim. E, lógico que em paralelo a isso, a gente vai ver a vida dela, como que foi, né? Antes dessa criança nascer, como é que foram os casamentos dela, como que é o relacionamento dela com a família dela. Porque é bem diferente, assim, o relacionamento entre pais, irmãos aqui, para essa espécie, vamos dizer assim. Então, a gente vai acompanhar um pouquinho sobre a vida dela. E há momentos, gente, enquanto ela tá casada, a gente fica assim. Dá muita raiva, assim, por causa dessas diferenças, né, que eles se impõem ali entre as mulheres e os homens e os seus direitos e deveres. Incomoda bastante. Tem uma parte que eu anotei aqui no meu diário em que o irmão aqui da personagem fala uma coisa a respeito dos devoradores de livros que eu achei bem interessante. Ele fala assim, que os devoradores de livros são como repositórios vastos, mais próximos de bibliotecas ambulantes do que de humanos, né? Porque eles consumiram bastante livros, mas eles não têm o conhecimento que os humanos têm para fazer alguma coisa com tudo que eles leram, né? Tudo que eles consumiram. Então, realmente se assemelha mais a uma biblioteca, que a gente tem muitos livros na biblioteca, mas a biblioteca em si é só um local, né? Então, achei essa comparação muito interessante. E, gente, além do incômodo que a gente sente com essa imposição, né, com essa diferença imposta ali entre homens e mulheres, tem momentos de tensão, tem momentos que eles estão em fuga, que eles precisam fazer algo para se salvar, que deixa a gente bem tenso na dúvida, será que eles vão conseguir, como é que vai, será que alguém vai se perder no meio do caminho, essa aflição assim. Tem um comportamento bem estranho do filho dela, em determinados momentos, que é bem esquisito mesmo. A gente pensa assim que é um terror para ela isso, deve ser terrível quando isso acontece. Não tem como eu contar, né, porque eu estaria entrando na história, mas esses momentos, a gente parando para pensar, devem ser bem terríveis para ela. Então eu achei o tema, o enredo bem diferente que a autora criou aqui, achei bem interessante. Eu achei a história, de modo geral, ok, gente. Não foi nada surpreendente. Ela seguiu uma linha que em nenhum momento me surpreendeu, que saiu daquilo que eu imaginei da história. Até fiquei pensando, será que no final a autora vai fazer isso acontecer? Será que talvez, ao invés disso, vai acontecer isso? Será que isso vai ser um empecilho? Será que tal personagem vai atrapalhar os planos da protagonista? Eu criei vários sis, né, na minha cabeça, mas vendo assim, de modo geral, eu achei que a autora seguiu uma linha mais fácil, assim, da história.
sem muitos, talvez, altos e baixos, assim. Mas mesmo assim, achei uma leitura bem gostosa de se fazer. Gostei da escrita dela. Foi um livro bem fluido, que me prendeu, que me fez seguir até o final, que me deu vontade de seguir para saber o que ia acontecer com os personagens. E eu gostei dos personagens, apesar de não ter me apegado assim a nenhum deles. Eu acho que o que eu mais gostei, talvez assim, do livro foi o personagem Gerald. Ele é cunhado, de certa forma, aqui da protagonista. Muitos personagens assim que incomodam, que realmente, sabe, bem intragáveis. Então, assim, eu achei um bom livro. Eu dei 4 estrelas. De novo, lembrando que apesar de eu ter achado uma história ok, sem muitas surpresas, é o primeiro romance dela, gente. E eu gostei muito da escrita. Achei muito gostosa mesmo de seguir. Mesmo sem muitos picos e seguindo uma coisa mais... algo que a gente consiga imaginar. Mesmo assim, eu dei 4 estrelas e recomendo. Ela se trata de uma fantasia sombria, pelo que a gente encontra aqui, pelos que os personagens fazem, enfim. Mas não dá medo nenhum, não é uma leitura pesada, então podem fazer à vontade. Combina com o Halloween, sim. Então, primeiro livro dessa semana aqui, temática de Halloween, concluído. E o próximo livro que eu pretendo começar hoje, é A Maldição do Mar, da She Earnisham. Esse livro, ele é pequenininho, ó. Tá vendo que ele é pequenininho? E ele tem, pelo que eu vi, 318 páginas. Tem uma diagramação boa também, ó. Parece tranquila também de ler. Aqui atrás tem até tem um aviso. Um aviso. Eu vi que tinha pouca coisa escrita na página. Me parecem capítulos curtos, não sei. Mas, pelo que eu me lembro, também é uma fantasia mais sombria. E acho que pelo que eu vi, é infanto-juvenil. É uma literatura infanto-juvenil. Então também acho que não vai ter nada de muito pesado aqui na história. Aqui na capa tá falando, nenhum garoto está a salvo. Já li a sinopse, mas já faz muito tempo. Não me lembro nada a respeito da história, gente. Não me lembro mesmo. Então, vou começar a ler hoje. Olha que legal essa capa. Dá pra ver, né, que ela tá brilhando. Muito bonita. Então, vou começar a ler agora e venho contar pra vocês depois o que eu achei deste segundo livro aqui. Gente, terminei A Maldição do Mar, da She Earnisham, no sábado. Primeira coisa que eu preciso falar é que é uma leitura muito rápida, gente. Muito rápida, tanto pela escrita, quanto, olha só, pela edição, pela diagramação aqui do livro. Porque tem uma margem muito boa, né? Tem bastante espaço aqui embaixo. E é um livro pequenininho. Então, ele realmente é muito rápido de ler. Mesmo tendo 318, se não me engano, contando com os agradecimentos, eu acho que é um livro que é muito fácil de ler num dia só. E a história também é intrigante. Aqui a gente tem uma fantasia sombria mais jovem, porque os personagens aqui, eles são em torno de 17, 18 anos. E aqui a história é a seguinte: em 1822, 3 irmãs, as irmãs Swan, elas chegaram na cidade de Sparrow, e já começou assim um boato que elas seriam bruxas, porque elas começaram a atrair vários homens. Elas eram mulheres muito bonitas, então tiveram muitos casos de traição, muitos homens comprometidos acabavam traindo suas parceiras por causa dessas mulheres. Enfim, o povo ali da região começou a achar que elas eram bruxas por causa dessa forte atração que elas causavam nos homens. E decidiram que o melhor fim para elas seria matá-las, né? Então, mataram elas afogadas no mês de junho. E depois do afogamento dessas 3 irmãs, todo mês de junho
3 garotos são encontrados afogados durante esse período, né? Durante o mês de junho, que é justamente quando faz aniversário da morte das irmãs Swan. Então criou-se uma lenda que essas irmãs, durante esse mês, voltavam para se vingar. Pelo povo ali ter tirado a vida delas, elas estariam voltando todo mês de junho e possuindo corpos de garotas para atrair garotos para o mar e matá-los afogados. Então, assim, todo ano, no mês de junho, a polícia encontra corpos de garotos, mas ninguém sabe explicar o que está acontecendo. E aqui a gente tem a narrativa da Penny, que é uma jovem de... não sei se ela tem 17, ela está terminando o ensino médio e está prestes a entrar no mês de junho, né? Elas estão em férias escolares. Um garoto chamado Bo chega na cidade e conhece a Penny e pede um emprego, né? Porque ele não tem onde dormir. E ela acaba dando o trabalho de faroleiro para ele. Ela mora numa ilha ali em Sparrow com a mãe. O seu pai está desaparecido há 3 anos. Então a gente acompanha a Penny com o Bo ali vendo tudo que está acontecendo durante esse mês de junho, 200 anos depois da morte das irmãs. E aí a gente acaba descobrindo a verdade por trás de tudo ali. E apesar de ser uma história jovem, eu achei muito bem elaborada, achei muito bem criada pela autora. Me prendeu do início ao fim, eu fiz as minhas teorias do que podia estar acontecendo ali. Cheguei bem perto de adivinhar uma delas. Então, gostei bastante, gente. Avaliei com 4 estrelas. Como eu falei, é uma leitura muito rápida e é uma leitura muito boa para se fazer durante o Halloween. A gente tem elementos aqui que combinam com essa data, já que, né, as irmãs eram consideradas bruxas, né? Então, achei que é uma leitura bem propícia para esse mês do Halloween. Acertei na minha escolha. E recomendo vocês, gente, a conhecerem se vocês ainda não conhecem. Eu gostei bastante da escrita dela. Tem um outro livro dela no Kindle, que eu peguei pelo Kindle Unlimited. É alguma coisa com bosque. Vou deixar a capa na tela para vocês verem, porque eu não me lembro. Mas acredito que também seja algo assim. Então, se vocês buscam histórias que combinam com Halloween, que não dão medo nenhum. Porque às vezes, né, vocês estão procurando uma leitura que tem a ver com a data, mas tem medo de ler terror, né, não gosta muito de ler histórias que dão medo. Esse daqui é um ótimo exemplo. Acho que eu falei, né? Eu avaliei com 4 estrelas e recomendo bastante para vocês. Como eu terminei a leitura no sábado, domingo eu peguei um outro livro para ler, que foi Lila, da Colleen Hoover. Estava na minha TBR, eu tinha colocado na TBR de primavera no ano passado, não consegui ler e repeti para essa TBR. E comecei a ler então no domingo. Como era o último dia da nossa semana, né, de leituras, eu comecei na segunda-feira da semana passada, então não consegui concluir no domingo, até porque chegou em 30% mais ou menos, acho que eu parei em 33% no domingo. Eu comecei a ficar com medo, gente, da história, porque já era noite. E aqui a gente tem um suspense paranormal com romance. É um misto de suspense paranormal com romance. Então, quando chega mais ou menos em 30%, que começam a acontecer algumas coisas que eu comecei a ficar com medo. Engraçado que esse livro aqui, ele foi um misto de sentimentos. No começo, né, por volta de 30%, eu comecei a ficar com medo. Depois, eu comecei a ficar com raiva. O personagem aqui, o protagonista, o Leeds, começou a me incomodar. Eu fiquei bastante incomodada com o comportamento dele, com as coisas que ele pensava e da forma como ele agia com a Lila. E depois, no finalzinho, eu fiquei bastante aflita, assim, com aquele peso no peito, sabe? O peito apertado, pelo que estava acontecendo ali no finalzinho. Bem no finalzinho mesmo, tipo, os 2 últimos capítulos, o último capítulo e o epílogo. Aqui a gente tem a narrativa feita pelo Leeds. Ele
vai tocar, ele faz parte de uma banda, ele vai tocar durante uma festa de casamento, e é o casamento da irmã da Layla. E é assim que eles se conhecem. Eles acabam, né, sendo atraídos ali um pelo outro, conversa vai, conversa vem, acabam passando a noite juntos ali na pousada, e dali em diante eles nunca mais se separaram. Assim, o período aqui da história é curto, ele se passa acho que em 8 meses só. Mas durante esses 8 meses, eles não haviam se separado, né? Desde quando se conheceram. Ela acabou indo morar com ele, enfim. Mas logo no comecinho, 2 meses depois que eles estavam juntos, acontece um acidente que a Layla acaba parando no hospital e acaba correndo risco de vida. Mas ela sobrevive e só que está um pouco diferente. Ela tem lapsos de memória, enfim. E eles voltam, né? O Leeds tem a ideia de voltar para aquela pousada onde eles se conheceram, para ver se isso ajuda, né, tanto a ela se sentir um pouco mais tranquila, porque ela começou a se sentir com muito medo, né, diante do que aconteceu antes, e também por causa dessa questão da memória. Ele falou que talvez isso pudesse ajudá-la a se lembrar dos momentos ali que eles vivenciaram na pousada no comecinho. Então, eles vão para a pousada e é lá que tudo acontece, gente. É lá que as coisas acontecem. E foi bem isso que eu falei para vocês. Eu fiquei com medo diante das coisas que estavam acontecendo, mas de repente, quando comecei a ver que talvez não precisasse ficar com medo, comecei a ficar incomodado com o comportamento do Leeds, né? Fiquei bastante incomodada mesmo, assim, a ponto de, querer terminar logo. Deixa eu terminar logo esse livro, porque tava me dando raiva desse personagem. E depois, mais pro finalzinho, tem um plot sensacional. Achei incrível esse plot. Eu não consegui adivinhar, gente. Eu comecei a criar umas teorias em torno do que estava acontecendo ali, mas só fui enxergar isso mesmo diante de uma conversa lá no final, mas assim, já estava no finalzinho mesmo, então não consegui adivinhar. E achei incrível, achei incrível. Assim como em Verity, a autora me surpreendeu bastante. Como, se vocês me seguem há um tempo, vocês sabem que eu não sou, assim, a maior fã da Colleen Hoover, mas preciso tirar meu chapéu para os 2 thrillers dela, tanto Verity quanto Lila. Porque assim, Lila, como eu disse, ele tem bastante romance também. Ele tem muito romance, mas ele tem esse traço do suspense paranormal. Então, esses 2 livros eu preciso tirar o chapéu, que foram bem surpreendentes. Gostei bastante, gente. Eu acho que se você gostou de Verity, acho que tem tudo para gostar de Lila também. São histórias diferentes, mas a autora traz de novo uma história sombria, né, com um certo peso ali, e no final surpreende a gente assim de uma forma que é impressionante. Vocês já leram, Lila? Me conta aqui nos comentários se vocês adivinharam o que estava acontecendo, porque eu realmente fui bem enganada. E eu não terminei no domingo, né? Eu li até 33%, como eu falei, mas terminei na terça-feira e resolvi falar sobre ele, como eu faço, né, sempre aqui, para não ficar pela metade. Então resolvi finalizar e vim falar sobre ele também aqui nesse vídeo. Eu avaliei com 4,5 estrelas e foi então um livro com a melhor avaliação do vídeo, né? Porque Devoradores de Livros eu também avaliei com 4, assim como A Maldição do Mar, e Lila ficou com 4,5, foi a maior avaliação. Eu só não dei 5 porque teve essa parte que me incomodou bastante assim no meio do livro, o comportamento do personagem, do Leeds. E porque teve também um detalhe assim que a autora colocou diante de outro personagem que eu achei que não havia necessidade, mas falei assim, tá bom. Tudo bem. Então eu acabei avaliando com 4,5. E é isso, gente. Finalizo mais uma semana de leituras por aqui.
Dessa vez foi temática de Halloween e foram 3 histórias que são interessantes para se ler durante essa época mesmo. Nenhum deles foi um terror, mas foram histórias que combinam, né? Tem elementos que combinam com o Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês leram algum livro temático para esse mês de outubro. Vou gostar muito de saber. E me conta se vocês leram também um desses 3 livros já. Qual foi a opinião de vocês? Se vocês concordam comigo, com a minha opinião, se vocês pensaram diferente. Vamos conversar aqui nos comentários a respeito dos livros. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.